Ó, é nós aqui, mestre do metal rural. Eu precisava de um pouco de espaço para abrir as minhas asas, sacou? Se você parar para escutar, tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. Nada. Mestre do metal. Como diz o ditado, virar a página. Não, agora é um capítulo novo. Lugar maneiro, cara. Eu chamei o meu amigo Tom. Eu preciso de ajuda em um projeto. Eu também quero que ele conheça a propriedade. Pelo visto, aqui era um tipo de rancho de cavalos. Eles criavam cavalos de raça. Ah, legal. Você sabe onde é que isso vai dar, né? Ah, Eu não quero saber de cavalos, só de carros. Adoro aquela paisagem lá no fundo. Olha só os montes. Assim que eu entrei aqui, eu pensei, eu tô em casa. Eu tava procurando um terreno, e é muito parecido quando você procura um carro. A minha ideia era encontrar um local diferente que me desse liberdade para fazer o que eu quero. Eu trabalhei numa oficina na cidade durante 20 anos. Agora eu descobri que meu lugar é aqui. Pra conseguir inspiração total, sacou? Pra colocar a criatividade pra funcionar de novo. Acordar de manhã, nenhuma distração, só criar. Poderia trabalhar por dias. É isso que eu tô pensando. Eu já tive carros enfiados em casas de amigos em tudo quanto é canto. Eu tenho alguns projetos alinhados. Eu vou te mostrar o que tem agora. É a vez do Ian. Aqui é muito aconchegante, sabe? Você pode ficar aqui admirando o nascer do sol, o pôr do sol, a vida toda. Mas os carros não se constroem sozinhos. Eu tô com a oficina toda organizada. Eu tava fazendo vários projetos, mas agora tá tudo limpinho e o primeiro projeto tá pronto para começar. Deixa eu te mostrar o que eu tô pensando. Opa, que é isso? Esse é o projeto. Packard 48. Você lembra do Dom? Finalmente ele me mandou o carro. Eu recebi o carro do meu amigo Dom. Eu tô de olho nele faz uns 6 anos. O carro tem um detalhe especial, porque tem 2 portas. Olha só a coluna inclinada. Ele é um fastback. Tem o estilo do Pontiac Fleetline, mas é maior. Olha só como a carroceria é grande. É, o desenho da carroceria é muito maneiro. Todo mundo quer um Mercury, mas é difícil de achar. Mas o Packard que você e eu fizemos ficou muito maneiro. Nós trabalhamos a carroceria e o Victor e o Craig finalizaram. Eu não sou um cara ciumento, sabe? Mas eu sou um pouco invejoso. O apelido do carro é Devorador de Mercury. Esse aqui vai ser o Devorador de Mercury, só pra deixar o Victor com inveja. Vai ficar com um visual diferente. Não só vai devorar o Mercury, vai devorar o Devorador de Mercury se um Devorador de Mercury pudesse devorar Mercurys. Quais são os seus planos? Eu vou cortá-lo. Agora que eu tô na minha própria oficina, eu quero customizá-lo completamente ao meu gosto. Vai cortar quanto? Tudo. Eu quero cortar e rebaixar tudo. Eu quero que o carro vire uma panqueca, lá embaixo, sabe? Panqueca? Isso. Eu quero fazer um Packard de panqueca. Uma das vantagens de morar no deserto é ter Gene Winfield como vizinho. Ele me deu algumas ideias. Ele é como o mestre Zen, o monge mestre Shaolin vindo à sua oficina. Gene é uma enciclopédia da customização de carros. Eu tenho todos os conceitos, aqui, ali. Aí ele chega e diz, você pode fazer isso, mas tem que ter cuidado com aquilo. Se fizer isso, vai modificar aquilo, etc. E faça o que fizer, não estrague a traseira. Eu quero ser radical, o mais radical possível. E ele concordou. Rapaz, tem muito potencial. Vai ficar mesmo muito maneiro quando terminar. Então, entre as ideias do Jimmy e a nossa experiência, nós já fizemos um Packard. E isso deve ser moleza. Eu só quero que fique 10 vezes mais radical do que já fizemos. Eu quero que você pegue as minhas ideias, as ideias do Gene e as suas ideias e ilustre-as. Tom sabe tudo a respeito de simulação por computador. Ele vai tirar umas fotos e começar a criar conceitos para saber em que direção nós vamos. Eu tô animado. Finalmente vou construir um cruiser customizado para mim e eu quero radicalizar. Customizado. Essa é a primeira opção. É um corte extremamente radical e extremamente rebaixado. É muito baixo. Vai ficar bem alongado. Gostei. E depois, um pouco mais conservador. Ainda é cortado e ainda é rebaixado, mas cortado uns 8 centímetros. Eu acho que devemos cortar o máximo possível. Vamos ter que cortar o carro todo para ver o que podemos fazer. Tá legal. Você quer ajuda nisso? Quero. Legal. Assim como tudo na vida, você nunca tem resultados simples do tipo...
Desenho no papel trabalhando com carros. Então, vamos fazer alguns desvios. Vão surgir alguns problemas, mas vamos resolver. Tô pronto para começar a cortar. Beleza, cara. Tom adora fazer customizações e quando ele aparece para trabalhar de macacão, aí a coisa é séria. Tá na hora de tomar a frente no meu próprio projeto. Esse é bem ambicioso, mas eu tô 100% comprometido. Dá uma olhada. Esse é o Packard totalmente customizado. Vamos fazer um corte de 10 centímetros em toda a carroceria do carro. E vamos ter que cortar muita coisa para isso acontecer, então eu não quero que vocês fiquem com medo ou preocupados. Ter a companhia de 2 cães tem sido uma bênção. Dizem que não dá para ensinar um cão velho truques novos. Não, tudo que você tem que fazer é trazer um cão novo para ensinar ao cão velho truques novos. Não tem sido fácil para ele teve problemas de saúde bem sérios. Mas ela o ajudou a se animar. Isso é um bom sinal, eles estão entusiasmados. Acho que eles nem sabem o que é cortar um carro. Mas dá uma olhada nisso, eles viram o carro no chão. Tá super rebaixado, colado no chão. Sacaram? Eu já vi alegria, eu já vi suspense, tudo quanto é tipo de coisa com esses cães. Mas o truque de dar a patinha é novidade pra mim. Esse carro vai ficar irado. Isso é interessante, né? Provavelmente um dos melhores carros que eu já vi até agora. Porque eu tinha algumas preocupações. Você já viu carros bem mais baixos que esse? Ah, já. Se cortarmos 10 centímetros, o paralama vai ficar muito perto do pneu. Caramba. Meu objetivo nesse projeto é ir ao limite, com as modificações mais radicais que eu puder fazer. Mas ao mesmo tempo deixar o carro bom de dirigir, mas no limite. A parte mais difícil vai ser a coluna, por causa das dobradiças da porta. Mas a questão é... Olha só, não é vertical. É afilada. Um dos problemas em potencial são as dobradiças da porta. Simplesmente porque elas precisam permanecer paralelas. Se desalinharem, a porta vai prender e não vai dar para abrir. Eu nunca vi você cortar um carro, então... Tô animado pra ver no que vai ser o resultado. Eu também nunca me vi cortando um carro. Gene Winfield disse só para usar a força. Usar a força? A primeira coisa é determinar onde desenharemos a linha ao redor do perímetro do carro. Parece que vamos ter que fazer um monte de corte de novo. É exatamente isso, cara. Vamos tirar as peças que ainda estão presas e eu vou fazer uma tira de papelão de 10 centímetros. Cortar uma chapa de metal não é tão difícil, mas onde cortar é o grande problema, porque depois você tem uma emenda. Eu tô pensando como os cortes vão se encaixar depois que ficar rebaixado. Pode ficar parecido com um quebra-cabeça, a linha que eu tô fazendo no carro, mas por algum motivo eu consigo enxergar onde tudo vai se encaixar. Esse aqui é o maior problema de todos. Quando cortarmos na vertical, a tampa da mala, a chapa da mala, vai cair dentro do porta-mala. Aham. Olha só, eu sei o que você tá fazendo, mas parece que você tá enxergando mais à Que bom frente. que você sabe. Só que eu ainda tô confuso a respeito do que você vai fazer na traseira. Pode explicar mais uma vez? Expliquei para o Tom que um dos maiores problemas ao cortar o carro está na traseira. Vamos enfrentar um problema de proporção bem complicado. O para-choque termina bem aqui, mas depois que você corta, o carro termina aqui e o para-choque recua para cá. Tá bem. Isso é um problema bastante complicado, então sabe como é que é, né? É tudo teoria até você começar a cortar. Quero que você saiba que esse é o meu grande sonho. Toda a minha vida eu sempre quis cortar um Packard. Então, faça o que fizer, mas não estrague. Tá legal, seja o que Deus quiser. Esse projeto é a mais pura alegria calculada. Eu esperei isso por anos. Sabe, e aí eu já tenho tudo pensado. Tom tá preocupado, mas eu já vi o caminho. Pro meu próximo truque, eu vou remover todo o painel lateral traseiro. Tenta visualizar. Uma queda vertical, certo? Tá bom. Tá no assoalho. Por enquanto, você tem uma prateleira. E vai terminar debaixo do corte. É. Faltam apenas alguns cortes para a carroceria descer. Se você vir alguma coisa errada... Eu corro? Corre. Tô um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo, muito curioso. Eu quero ver o que acontece. Eu vou bem devagar, valeu? Isso, é aí mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Acho que isso não vai dar certo na dianteira, vamos ter que usar a força.
Eu tô falando de você e do Mook. Vem, chega mais. Eu tenho um plano. Eu preciso de toda a ajuda possível. E os dois cães não vão entender uma palavra do que eu disser. Então o Tom, sendo o cara que bota a mão na massa na oficina, vai ter que fazer uma forcinha. Isso que é trabalho costal. Vai que dá. O segredo tá nas costas. Como é que ficou? Nossa, tá cortado mesmo. Tá igual uma bala, cara. Sabia que isso ia acontecer. Ficou tipo... Se afasta e dá uma sacada no corte. Como dizem, tá a maior responsa. Alinhou muito bem. 10 centímetros é muito radical pra esse estilo de carroceria. E dá pra ver que ficou irado. Eu não tô dizendo que não gostei, mas eu quero ter certeza de que é isso mesmo que você quer. É isso mesmo que eu quero, Tom. Ok. Então vamos em frente. Cortar o carro certo foi o começo exato que eu precisava. Para ir numa direção ainda mais radical, tinha que fazer isso primeiro. Encaixe perfeito. Tem certeza de que nunca fez isso? Eu não, cara. Eu só sonhei com isso. Alguém devia pegar os seus sonhos e engarrafar e vender. Melhor ainda, eles gravam e transmitem pro mundo inteiro. Melhor do que engarrafar e vender. Lá vamos nós, segundo round. Tudo que nós cortamos e juntamos tá soldado. Olha só, esse remendo muito bem É feito. preciso fazer muita solda ao redor da carroceria de um carro. Principalmente numa carroceria tão grande. É só uma questão de paciência e muita atenção aos detalhes. É preciso ter cuidado para não superaquecer e empenar. Então, eu soldo, bato um pouco por dentro e vou descendo para que permaneça reto. Se danificar aqui, vai ser consertado por último. Agora temos que cortar os paralamas dianteiros e depois as portas. E eu ainda quero cortá-lo. Você viu que foram feitas algumas pequenas modificações durante o corte do carro, certo? Tivemos que desviar de algumas partes dele. A mesma coisa vai ser com os paralamas. Você pode achar que vai ser um corte em linha reta, mas é um pouco mais técnico. Eu vou te mostrar a minha ideia. Se nós fôssemos cortar 5 centímetros de cada lado a partir da linha central, de repente, não temos metal, certo? É. Como esse recorte é muito maneiro e de fábrica, a ideia é tirar uma tira de 10 centímetros acima do arco da roda. Ok. E depois dar um corte vertical, assim como fizemos na parede corta-fogo do carro, para que esse belíssimo arco continue onde deveria ficar em relação ao pneu. Certo. Mas o paralama será cortado 10 centímetros. Por enquanto, eu tô pensando o seguinte, temos essa faixa de 10 centímetros, talvez a gente corte aqui e isso suma, o que acha disso? Ou um pouco mais baixo, vamos manter o friso. Nesse estágio do projeto, estamos fazendo modificações na chapa de metal. Eu tenho várias ideias borbulhando na minha cabeça para futuras modificações no para-choque e grade. Eu tenho algumas ideias a respeito da dianteira que podem tornar esse carro o verdadeiro devorador de Mercurys. Ian, olha só, não deveria ter alguma coisa no Mercury para ele ser um devorador de Mercury? Olha só, tá legal, é um Packard devorador de Mercury. Bom, vamos pensar nisso, cara. Vamos fazer as contas. O devorador de Mercury é um Packard que devora Mercurys. Mas o devorador de Mercurys é um Packard que devora devorador de Mercury. Pensa nisso. De qualquer forma, não vai demorar nada até nós montarmos tudo. E a seção do paralama dianteiro é um passo na direção certa. Acha que vai dar certo? Espero que sim. Tem outro paralama de Packard? Ih, não tenho não. O processo inteiro desse projeto é tomar decisões ousadas, correr o risco, partir pra cima, ficar atento aos detalhes e depois tomar a decisão ousada. Encaixou direitinho. Isso! Eu vou prender de volta o paralama da seguinte forma, usando uma chapa de reforço. Isso ajuda a fortalecer bastante a solda. Alguns puristas podem não gostar. Eu sei que vai funcionar e ficar super forte. Alguns detalhes finais e o paralama vai estar pronto para ser soldado de volta. Grampo nunca é demais. Se nossos cálculos estiverem corretos, esse negócio vai encaixar no carro. Na teoria tá tudo certo. O problema é que você nunca sabe se vai encaixar até literalmente colocar no lugar. Tô muito empolgado agora vendo o paralama de volta no lugar. Mas eu tô doido pra visualizar com o capô no lugar. Vamos tirar as mangueiras e pôr no lugar. É, vamos nessa. Olha só pra isso. Agora estamos chegando a algum lugar. Tenho que te falar.
Você fez um ótimo trabalho. Ainda nem terminou, mas fez um ótimo trabalho, com certeza. Desde o começo da moda de customização de carros, é como se eles quisessem deixar os carros mais bonitos, mais afilados, mais radicais. Aquelas laterais gigantescas, de repente desaparecem e agora os paralamas estão bem mais horizontais. Esse era o resultado que eu esperava atingir. Ficou bem mais alongado e afilado. Espero até cortar o teto, cara. Isso aí não é nada. Ainda estamos na fase do corte da seção. Como sempre, temos que superar obstáculos e agora vamos para o teste infernal das dobradiças da porta. A grande pergunta é a seguinte: as dobradiças vão funcionar? Porque olhando daqui de cima, parece que está um fio de cabelo e não vamos saber se elas vão funcionar até a parafusar na porta, porque talvez a porta esteja desalinhada e eu nunca reparei. Os pinos das dobradiças precisam ficar paralelos. Não ficar assim. Vamos cortar e ver o que acontece. Essa seção é exatamente o mesmo processo que tivemos no resto do carro. A única grande diferença é que tem uma estrutura interna na porta e tem suportes de dobradiça por dentro de toda a porta. Cortar as portas é o mesmo processo do resto da carroceria. Estamos usando os frisos da carroceria como ponto central para retirar os 10 centímetros. Tomara que você saiba como juntar as duas partes, porque eu vou cortar. Beleza, segura isso aqui numa das mãos e segura a porta com a outra sem as luvas, por favor. Não. Uma coisa importante que você vê em toda a oficina de soldagem são vários grampos, várias presilhas. Quando você está soldando algo, quer que a peça fique onde está. E eu não tenho uma presilha nem um grampo. Então vamos soldar a mesa. Você soldou mesmo a porta à mesa? Tá bem presa. É um alívio ver que a porta é uma verdadeira caixa, é uma chapa lisa. Então só tivemos que juntar a chapa da porta ao perímetro. Ficou perfeito. Ficou bom. Uma beleza! Encaixe perfeito. É. Agora a parte interessante. Vamos ver se as dobradiças alinham. Puxa as dobradiças aí. Cuidado com os dedos. Muito maneiro. Mas ainda não dá para comemorar. Vamos parafusar as dobradiças e ver se elas abrem a porta. Abre a porta. Eu não disse que ia funcionar? Agora fecha. Ahá! Sucesso! Tá tudo alinhado e ficando muito bacana. Ficou rebaixado e ficou maneiro. Podia parar por aí mesmo, hein? Não. Nós vamos além, cara. Eu tenho outra peça para cortar naquela porta. Ainda não terminamos. Ah, tá. Como se trata de um Packard, eu ainda não sei. Pode ser um corte leve, 5 centímetros, um corte radical de 15 centímetros, mas eu não quero fazer um corte tão radical a ponto disso aqui desaparecer ou se tornar algo com visual esquisito. Então vamos começar trabalhando essa janela. Vamos saber o corte vertical que podemos fazer e depois vemos como ficou a porta e a janela. Então vamos começar fazendo um molde de papelão, o truque mais antigo do manual. Uma coisa que Gene Winfield me explicou foi o conceito de moldar a abertura das janelas antes mesmo de cortar o carro. Então ele criou um molde de papelão que te mostra exatamente qual vai ser o tamanho da abertura antes de você cortar. Cara, quando a gente vê no papelão, já aparece uma janela com o perfil baixo. Ó. É exatamente o que o Gene estava me avisando. Ele disse, tá pensando o quê, rapaz? O mundo lá fora vai te marretar. Não, ele não disse isso. Ele disse para fazer o molde de papelão antes. O molde de papelão da janela é a melhor forma de evitar cortar demais. Agora você posiciona a janela e tem a noção exata. Eu já vi gente usando ferramenta de visualização, mas essa aqui é muito mais técnica. Eu tô ficando bom nisso. Essa é a janela. Vamos fazer um corte de 12 centímetros. Acho que as janelas precisam ser cortadas uns 8. Então vamos cortar 8 centímetros. Assim vai ficar um pouco mais proporcional. Vamos colocar no carro para ver. Você precisa se afastar para ver. E dar uma de Elvis. E quanto mais você faz assim com a fita métrica, melhor fica. Se o Tom quer mesmo ficar por aqui e aprender a forma como eu trabalho, é melhor aprender da maneira errada. Ou melhor, da maneira que eu faço. Tá muito baixo. Só um pouco baixo demais. Tá sim. Tá abaixo demais nada. Não. Tá abaixo demais.
Eu sou o tipo de cara que olha pra uma coisa, faz e segue em frente. A voz do Gene tá ecoando no meu ouvido, sabe? Tipo, lembre-se, jovem Jedi, o corte da traseira do Fastback é o ponto mais crítico de qualquer modificação. Vamos fazer um corte de 10 centímetros na moldura da porta e depois vamos decidir. Se precisarmos de mais, chegamos a 12. Vamos cortar e ver o que acontece. A chapa de metal estampada de fábrica tem um belo formato curvo. Vou tentar não cortar nada disso. Eu tenho que cortar nas seções longas e limpas do material. Tcharam! Não tá radical o suficiente. Logo de cara, eu vi que não era aquilo que eu queria. E agora eu vou cortar mais 2 centímetros. Viu? Agora sim, era isso que eu queria. Ainda tá um pouco maior do que o molde que fizemos da janela traseira. Mas agora tá bem mais proporcional. No teste final da altura da janela, você tem que olhar por dentro e por fora. E isso foi outra coisa que o Gene disse. É como se você estivesse no carro e colocasse o braço na janela. Você tem que ser capaz de ver para onde está indo. Tenha isso em mente. Aqui, você tá dirigindo. Você tá na Boulevard. Ah, é. Entendeu o que eu quis dizer, cara? Foi isso que o Gene disse. Coloca o braço na janela e vai saber se tá direito. Você tá sentado aqui. Antebraço inteiro. Tem que ter espaço suficiente para um joinha. Pra mim, olhando daqui, parece que tá na medida certinha. Com certeza. Parece gangster. Tá brincando? Vamos meter bronca. Essa sessão foi sopa no mel. Mas agora nós vamos ter que cortar. E aí a sopa vai mudar de sabor. Eu recebi uma ligação do Gene me pedindo para ir à oficina dele e dar uma ajuda. Mal posso esperar para ver o que ele tá fazendo. E tudo bem com você? Tudo bem, como é que vai? É bom te ver. Obrigado por ter me convidado. Como é que está lá na sua casa Tá nova? indo. Que bom que se mudou pra cá. E eu sei que você gosta do deserto. 100%. Eu já estou aqui há 19 anos e meio. Foi quando eu me mudei para Los Angeles, no mesmo ano. Mais ou menos 98. isso. E eu me lembro de estar cruzando Barstow para Mojave e ficar apaixonado pela região. Aqui você não tem distração. É só você e o trabalho. Olha, o deserto de Mojave é lindo. E aqui eu gosto de viver um pouco afastado de tudo. Então, como você, nós gostamos de ficar sozinhos no deserto. É. E conversando com o universo, exatamente. Isso. É como se fossem 2 caras presos, sabe? Por que você foi preso? Estamos no meio do nada, cara. O que você fez para parar aqui? Vem cá que eu vou te mostrar o que estamos fazendo. Parece um Chevy 53. É um 54. 54? Chevy 54, é da Austrália. Da Austrália. Eles adoram carros customizados. É. Ele veio com o teto cortado. Estava horrível. Então eu cortei o teto e coloquei um Chevy 57. Entendi. E cortei um pouquinho. Gene já fez um monte de trabalho customizado naquele carro. Sabendo como o carro original é, e ver o que o customizador lendário de décadas fez com ele... Resumindo, ele fez tudo naquele carro. Então, o que eu quero tentar fazer hoje é a moldura da janela. Para que o vidro possa subir e descer dentro da porta. Você tem o projeto e eu tenho o tempo. Tá legal. É muito bom poder trabalhar nesse nível com o Gene. Aliás, não só ele confia em mim, mas o mais importante, ele confia no meu trabalho. Tá bom, vamos lá. Pronto? Isso! Lentamente, eu vou colocando a pressão. Ou seja, está encolhendo. Pronto. Encaixe perfeito. Eu não fazia ideia de que íamos fazer aquilo. É como se fosse fabricação estilo velha guarda. Quer que eu use o maçarico? Claro. É muito bom ter o Ian trabalhando aqui. Ele sabe o que fazer e eu não tenho que explicar nada. Eu adoro recebê-lo aqui. Estou ansioso para fazer mais trabalhos juntos. Eu não consigo ir na oficina do Gene sem bisbilhotar em tudo quanto é canto, sabe? Você pode ver coisas lá durante dias. Esse aqui é um Chevy Impala 58. Se você comparar com o de fábrica, esse aqui é muito mais legal. Ele cortou, dá pra ver a linha de corte bem aqui. Ele veio, prensou a carroceria e depois achatou o teto. E aí, olha só isso, ficou uma beleza. Eu tô vendo que o Gene tá na mesma situação que eu. Ele disse, eu tô sempre fazendo carros dos outros, as minhas coisas ficam de lado. Eu tô na mesma situação. Meu projeto do Packard tem tudo a ver com o projeto do Gene. Ele tá construindo esse carro no tempo que sobra, como se sobrasse algum. E ao mesmo tempo do projeto do Packard. Eu só quero dar um passo ousado e fazer algo similar ao que ele tem aqui. Um belo conceito. Se você aprende o ofício, tudo é possível.
Eu não sei como ele consegue 91 anos e ainda trabalhando. Olha só isso. Parece uma moldura de janela. Gene, eu só posso dizer que você tem um talento natural. Se correr atrás dessa carreira, você pode se tornar alguém. Eu só estou começando. É isso que eu estou dizendo. Continue fazendo isso e vai se dar bem. Tá. Eu adoro o seu trabalho, é demais. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom recebê-lo para me ajudar. Eu tô bem ali na esquina. Quando precisar, é só dar um grito. Foi muito maneiro finalmente ter a oportunidade de passar um tempo com o Gene. Nós já fizemos alguns pequenos projetos, mas eu acho que isso abre a porta. Aí, cara, eu vou fazer um projeto, chega aí. E eu tô lá. Passar um tempo com o Gene só me deixou ainda mais animado em realizar o projeto do Packard. Então, nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos ter que cortar. Colocar um reforço lá dentro. E já que é um fastback, é um pouco mais complicado do que uma carroceria com linha de cintura e tampa da mala. Vamos ter que cortar a traseira inteira do carro, porque o teto desce até o para-choque. Praticamente essa é a linha. É. Então vamos cortar um pedação de metal. Cara, espero que tenha vários truques na manga pra isso. O nome da missão aqui é customização radical, tá? Eu não quero fazer nada pela metade dessa vez. Nós vamos cortar o máximo que puder. Dá pra ver, os pneus estão nos paralamas. Certo. Então eu quero cortar da mesma forma, o máximo que puder. Todo mundo diz que os fastbacks dão muito trabalho. Eles dizem, você vai se deparar com alguns problemas na tampa da mala. Eu só quero ver como você vai resolver a coluna C. É disso que eu gosto. Vamos resolver. Você reparou, olhando da traseira, como essa parte aqui parece bem mais alta que o para-brisa? É. Então, se cortarmos 15 centímetros, pode parecer muito pequeno. E eu não quero que a gente acabe com um para-brisa minúsculo, onde você não consegue ver nada. Claro. Eu sei lá, vamos optar por algo mais seguro. Vamos tirar a parte de cima do para-brisas, cortar uma parte e colocar de volta. Guardar todas as peças que cortamos é muito útil e proporciona o molde perfeito. Beleza, agora vamos fechar a porta e dar um ponto de solda. Eu quero dar um corte na vertical e um corte na horizontal. E aí você vai subir. Quando chegar aqui, vira pra lá. Quando chegar aqui, você vira. Não entre nessa área. É. E, Tom, Quê? vê se não estraga nada, tá? Seja o que Deus quiser. Eu tô tentando não mostrar pro Tom o meu lado nervoso. Eu prefiro bancar engraçadinho. Prefiro manter um ambiente descontraído, tipo, cara, vai ser moleza. Tamo ferrado. A última coisa é a coluna B. Aí o teto solta. Virou um conversível, maluco. Cara. O que fizemos foi uma verdadeira loucura. Isso aqui é oficina de customização raiz, cara. Pura e simples. O público em geral não tá acostumado a ver carros cortados ao meio uma vez, duas vezes. Mas nós estamos. É isso aí. É nessa hora aqui que eu fico até um pouco assustado. Não tem que ter medo de nada. A não ser do próprio medo. Faz cara de paisagem e vamos nessa. Isso aqui parece a unidade de trauma. Não pode ficar parado vendo o paciente com a cabeça aberta. Tem que agir. Se agir rápido, o resultado vem rápido. Sigo essa linha? Direto e reto. Tá legal. Isso é um tratamento de choque pro Tom. Se eu puser pra cortar o carro, ele não vai ficar tão assustado com os cortes. Estamos a alguns cortes para a liberdade. Eu não sei você, mas eu tô pronto para colocar o teto. Vamos encaixar a coluna A e alinhar. Olha só para isso. O carro vai ficar muito maneiro. Já tá. Ficou muito maneiro. Olha só. Quando você se afasta e olha para ele, era isso que a gente queria, com certeza. Corte de 10 centímetros, seção de 10 centímetros. Tá cada vez melhor. Tá satisfeito agora? Não, vamos cortar de novo. Quê? Cortar mais? Esse é o cenário típico, sacou? Você se afasta, observa o carro e pensa, cara, ficou bom, mas pode ficar melhor. Ainda não tô satisfeito com a moldura da porta. Vamos ter que cortar mais. Vamos nessa. Era exatamente disso que eu precisava. Nós chegamos lá e cortamos mais um pouquinho. É isso que eu quero. Tá perfeito. A ideia agora é que podemos moldar o para-brisa da altura que a gente quiser. Olha só isso. Ficou tudo alinhado com a lateral. Caramba. Muito legal. Maneiro.
A decisão de cortar esse carro 2 centímetros a menos, todo o crédito vai para o Sr. Winfield. Ele já fez isso antes, e é perfeita. O encaixe do para-brisa exige um pouco mais de perícia e finesse. É bastante técnico. Beleza, esse é o famoso momento em que o fabricante ateia fogo à sua bermuda em nome da causa. Quer soldar? Não vai queimar meu cabelo. O corte do teto ficou muito bom. Isso me deu muito trabalho. Eu trabalhei até tarde e consegui adiantar muita coisa. Conseguimos fazer um belo progresso. Olha, eu consegui dar uma boa adiantada ontem. Tô vendo. O que nós temos aqui? Os inspetores e eu ficamos aqui ralando a beça. Eu não gostei da janela miniatura que colocamos antes, então eu joguei essa parte para trás e soldei o teto. Assim fica mais reforçada. A linha do teto ficou muito boa, então eu não quis comprometer o que já havia. E, enquanto eu consertava, eu peguei a coluna B e recuei, para não ficar com uma janela traseira em miniatura. Com certeza, esse é o projeto favorito dele. Eu sei que ele se amarra em carros customizados e dá pra ver que ele... Olha só o nariz dele. O maior desafio do carro tá na traseira. As formas não alinham de jeito nenhum. Nós temos 2 contornos diferentes. Esse aqui ainda tá solto, pode ser posicionado. Se eu empurrar para baixo, tá descendo e depois sobe e desce de novo. Então precisamos criar uma transição bem suave para o paralama. O mais importante aqui é que não podemos mexer na moldura do vidro. O vidro é rígido, tem que assentar. Eu acho que esse é o ponto mais complicado para qualquer um que corta um fastback. Eu só quero ver o que você vai fazer com a tampa da mala. E isso ilustra claramente o que acaba acontecendo. Por mim, eu cortaria bem aqui, descendo, até lá embaixo e depois levantaria. Protege os olhos e protege os ouvidos. Olhos e ouvidos. 2 em 1. E é super estiloso. Gostei. Uso pra ir à boate nos fins de semana. Eu nem sei se isso pode ser chamado de técnica, tá mais pra um esforço de recuperação de emergência. É assim que eu trabalho, tipo, tá errado, desse é o jeito. Aposto que dá pra levantar agora. Ahá! Nos demos bem, né? Ficou uma brechinha aqui, mas não tem problema nenhum. O importante é que consiga uma linha que flua, entendeu? Fluir é fluir, não importa como. Você não precisa de ferramentas de última geração. Um pedaço de haste de aço ilustra perfeitamente um gracioso arco. Eu acho que temos como resolver isso. Se não der certo, por fim... Tá vendo a parte inferior da janela? Se for preciso, podemos cortar ali e levantar só um pouquinho. A chapa de metal vai fazer exatamente o que eu precisava. Pode não ser o cenário perfeito, mas cobre a brecha entre o que o vidro vai oferecer e o que a linha da carroceria precisa. Essa aqui é a posição original. Mas agora tem uma diferença enorme aqui, tá vendo? Eu tava aqui pensando... Você tem um monte de pontas soltas, né? Se pegarmos a tampa do porta-malas e colocarmos no chão e esmagarmos, talvez preencha toda a brecha. Mas aí a tampa vai achatar. Saca só isso. Assim como temos a chapa externa da porta, a chapa externa do painel do lateral traseiro, nós vamos fazer o processo reverso. Nós vamos separar esses 2 painéis. Então vamos usar essa lâmina e separar toda a chapa e depois remover. Eu quero que você separe a peça inteira. Eu te vejo amanhã. Calor do deserto. Todo mundo vê isso em fotos, mas quando você tá aqui trabalhando, é preciso dar uma refrescada. Enquanto você tá aí suando, eu vou matar a sede com uma tônica. Uou! Saúde! Muitas pessoas abrem da forma tradicional, mas às vezes você tem que pensar fora da latinha, cara. Assim como a tampa do porta-malas, você tem a chapa externa, a parte da solda e você tem a tampa. Agora, enquanto você tá aí, ocupado com o seu trabalho, eu vou para a sala dos funcionários e comer alguma coisa para forrar o bucho. Dá para abaixar a chapa, assim como fizemos com o teto. Esses ângulos podem não ter nada a ver com o carro, mas vamos colocar lá para ver como fica. Olha para isso! Vai funcionar, não vai? Vai. Vai funcionar muito bem. A técnica de forçar a chapa não costuma ser usada, e você pode ver que funciona perfeitamente. Tem uma coisa que eu quero mencionar. Não vamos fazer a tampa do porta-malas. Como é que é? Com a tampa do porta-malas de volta no lugar,
É uma questão de usar a imaginação. Essa é a vantagem de não ter a solda. Eu adoro a ideia de não ter isso aqui aberto. Vai ficar muito mais suave. Então quer dizer que vai direto até o final? Direto até o final. Caramba. É uma customização total, né? Estilo conceito. Nós nunca compramos peças. A última fase é limpar a tampa do porta-malas e preparar a carroceria para a solda. Temos um probleminha. O que foi? Tem um amassado antigo na tampa. Vem dar uma olhada. Ah, não. Parece que alguém tentou fazer uma gambiarra tipo a nossa, mas o resultado foi bem diferente. Um grande amassado. Nós só precisamos deixar as moléculas bem felizes. Moléculas felizes. Tava amassado? Tá vendo algum amassado? Se meus cálculos estiverem corretos, vamos colocar a peça, acertar os dois lados e soldar. Vamos lá. O contorno vai ficar perfeito. Agora eu preciso decidir se eu vou colocar a chapa externa acima ou abaixo da tampa da mala. O lance que nós temos que fazer é chegar para trás e dar uma olhada. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar olhando durante todo o intervalo e quando voltarmos já terei um plano. Beleza, cara. Como sempre, eu fiz algumas mudanças sutis. Ok. A ideia da chapa externa da tampa da mala ficou, mas eu dei uma descida. Eu tô achando que ficou melhor desse jeito do que tava antes. Aí eu decidi soldar a traseira. Eu quero que fique liso. Eu tive que pensar e repensar muito, principalmente quando você está cortando uma curva composta. O visual ficou melhor com a tampa até embaixo. Ou seja, a traseira do carro agora ficou mais harmônica. Eu tinha dito que teríamos que fazer muita coisa no carro, e agora você está vendo o resultado. Na minha opinião, é sempre muito mais fácil usar o que havia no carro e colocar de volta. Vamos por partes. Por que não pegamos aquela peça do Packard? E sabe aquela solda na direita e na esquerda? Sim. Vamos cortar as duas seções inferiores. Vamos usar a chapa externa e colocar lá para ver como é que fica. Vou te falar, tô gostando muito do resultado. Boa resposta. Aí, quer trocar por um Coupé 47? Eu teria que fazer a mesma coisa tudo de novo. Como eu disse, essa é a minha visão. Olha só como é que essa coisa ficou suave e rebaixada. É. Pelo que eu estava olhando, a minha visão geral do carro, uma traseira customizada fecharia com chave de ouro o projeto do carro. Sabe, como qualquer customização, você quer que flua, certo? Então, assim como antes, com o desenho do teto, olha, aqui no final ainda tá sem Certo. acabamento. Então eu quero fazer uma traseira embutida. Acho que ficaria muito maneiro. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui. A ideia da traseira embutida é que nós estamos começando do zero, completamente diferente do resto do carro no sentido de cortar e reposicionar as peças do Packard. Isso ilustra perfeitamente todos os outros painéis que eu fiz enquanto o Tom não estava aqui. Essa ferramenta é muito maneira, eu trouxe lá do leste faz um tempo. O encolhedor tem pequenos dentes que comprimem o metal, então funciona como uma estampa e depois comprime. Ou seja, o encolhedor fisicamente encolhe a extremidade do aço e submete o painel a alta pressão. Dessa forma, a roda inglesa pode funcionar de forma muito melhor ao curvar o aço. Beleza, vamos ver como é que ficou. Ah, garoto. Tô bem satisfeito. Isso aqui resume tudo. É o exemplo. Sem molde, sem nada. Lascar o carro, criar uma série de peças e depois simplesmente cortar e soldar tudo. Para nós que trabalhamos com isso, cortar e soldar é normal. Beleza, cara. Isso que é a traseira embutida. Está embutida no carro. Tá mesmo, cara. Ó. Era o que eu tava falando desde o começo. A traseira embute lá embaixo. Depois vamos ter um pequeno para-choque. Pois é, foi muito maneiro ver o carro ficando pronto. Viu como é que ficou com a brecha preenchida? A traseira ficou bem suave. Tá ficando quase pronto. As linhas da carroceria já foram estabelecidas. Tem algumas outras coisas que eu quero fazer e depois eu quero levar o carro lá pra fora pra dar uma olhada. Saca só isso, cara. Eu andei fazendo algumas coisas no carro. Caramba! É, você fez mesmo. Depois que a gente terminou no outro dia, as emendas das soldas estavam me incomodando, sacou? Eu cheguei e comecei a colocar a massa e a coisa foi rolando. Uma coisa levou a outra e eu cheguei a essa camada básica. Quando retornei à sanidade, percebi que o carro estava azul. Acho que dá pra dizer que eu me deixei levar um pouco. Mas aí, sabe de uma coisa? Vou dizer, essa cor aqui ajudou muito a realçar o trabalho. Desde o começo do projeto, eu queria mandar muito bem nos dois principais elementos da customização de metal: teto rebaixado e corte radical. E conseguimos. Foi uma experiência sem limites. Seção de 10 centímetros,
15 centímetros de corte e, como dá pra ver, deu certo. Foi muito maneiro ter a colaboração do Tom no projeto, porque eu pensei que fosse trabalhar sozinho no meio do nada. A parte que deu mais satisfação foram os pontos críticos. A altura do para-brisa. B, o tamanho da janela traseira. E C, a queda suave do teto até a área do para-choque. Na boa, se alguém merece um cruiser totalmente customizado, é o Ian Russell. Que bom saber, porque vou enviá-lo para você terminá-lo na sua oficina. Eu fiz mais uma coisinha que eu também queria te mostrar. Eu peguei 2 pranchas de surf velhas. Não são pranchas de surf, são saias do Paralama. São saias antigas que alguém usou e eu dei uma modificada para que elas tivessem a ver com o visual do Packard. Isso é só mais uma representação das linhas. A pintura ainda não foi finalizada, só passei um spray de tinta. É só um molde, mas o conceito já está estabelecido. Vamos levá-la para fora para ver como é que ficou. Olha, ele precisa de ar fresco. Na oficina é uma coisa, mas nada como ver um carro em seu ambiente natural. E eu não tô falando da Boulevard. Tô falando do deserto. Quando você chega e se pergunta, como é que será que ficou a dianteira? Como é que será que ficou a traseira única, etc, etc? Se você apertar os olhos e olhar a silhueta do carro, a altura em relação ao chão, como os pneus encaixam nos paralamas dianteiros, era só isso que eu precisava ver. Agora minha cabeça tá girando. Eu tava pensando em deixar uma grade dianteira de Packard, mas com esse desenho precisa de alguma coisa muito mais substancial. Eu tô pensando numa grade bem agressiva, para-choque, sabe, alguns pequenos detalhes. Esse é um processo em evolução até estar totalmente pintado. Aí sim, talvez esteja pronto. Ou talvez eu corte o carro e coloque um teto bolha, sei lá. Vorador de devorador de Mercury. Depois que vimos o resultado final, notamos que era um trabalho para 3, mas conseguimos com 2, então posso dizer obrigado. Eu teria conseguido sem você. Quer dizer, eu não teria conseguido. Eu tô muito satisfeito com o resultado. Tudo que fizemos ficou ótimo. Com certeza é outro carro. Eu tenho outro projeto engatilhado, já tá chegando. Então, preciso liberar espaço e voltar a trabalhar. Mal posso esperar para ver o que você vai fazer agora.